Salve nerds! Começando mais um Nerd Talks especial. E meu Deus, bota especial nisso. Hoje o programa vai pegar fogo, vai ficar quente. Por quê? O Nerd Talks Entrevista tem a honra de entrevistar nada mais nada menos que Leonardo Camilo. Olá, galera, boa noite, boa noite. Um abraço a todos e estamos aqui à disposição para bater um papo aí legal com a galera aí de Minas, com o Jonathan, o Fábio. É isso aí, Jonathan, manda ver aí. Literalmente, igual o meu amigo Ed disse, é uma honra pra gente, para todo mundo que vai assistir essa entrevista, receber aí a voz incrível do Leonardo Camilo, que fez parte da minha infância, da infância de todo mundo, e vai ser um papo bacana demais, me apresentando novamente aqui, Goku Mineiro, Jonathan, vocês que... Tô emocionado, gente. Vamos lá, Ed, tô emocionado. Leonardo Camilo, esse cara é sensacional. Léo, por favor, comece falando um pouquinho sobre sua carreira. Cara, minha carreira, para falar um pouquinho, eu tenho que ser falar pouca coisa mesmo, porque ela já vai aí com 50 anos, né, desde que eu comecei no teatro. Eu que sou um carioca que vivi no Nordeste quando eu era garoto, e comecei a fazer teatro em Recife. Logo me apaixonei, era isso que eu queria fazer na minha vida, então eu fui embora inicialmente, voltei para o Rio de Janeiro, onde tinha a família toda lá da parte da minha mãe, e fiquei um ano no Rio, vinha muito para São Paulo, e já em 1978, né, eu cheguei a São Paulo, e aí comecei a me aventurar em várias áreas, né? No teatro, na televisão, no cinema, as coisas aconteceram muito rápido e em paralelo também já rolou a dublagem já em 1978. Eu fui fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu como um jovem ator queria atuar em todas as frentes, então fiz bastante coisa, novelas e filmes, filmei com Mazzaropi, fiz uma novela muito famosa chamada Os Imigrantes, também fiz o Meu Pé de Laranja Lima, filmei com Mazzaropi, fiz muito teatro também, que era assim o meu foco principal, né? E a dublagem, ela começou devagar, até porque na época, em 78, tinha pouquíssima coisa, né? Na verdade, era para alimentar 4 canais de TV, fechou a Tupi em 78 já, e aí ficaram só 3 canais de TV, então realmente o elenco era muito pequeno, porque o trabalho que tinha era pouco, apenas os desenhos e as séries e as coisas que passavam na TV aberta, nos 3 canais que havia na época. E é isso, aí eu fui fazendo durante muitos anos o meu trabalho assim, me dividindo, né, nessas áreas, até que, ah, acho que em 84, 85, depois que começou, né, veio primeiro o VHS, aí mudou um pouco o mercado, o VHS fez com que abrissem as videolocadoras, né, então aumentou bastante a quantidade de filmes dublados, e, e aí eu comecei a ter a dublagem como um porto seguro, né? Fazia o teatro, aí acabava a peça, você estava meio desempregado. Você fazia uma novela, acabava a novela, acabava o teu contrato. E a dublagem era uma coisa que começou a rolar mais no dia a dia, né? E aí foi se tornando a minha atividade principal, e lá se vão aí 45 anos de profissão, com muita paixão, muito amor, e nunca deixei de fazer as outras coisas também, continuo no teatro, hoje eu tenho uma produtora, a Ave Fênix Pro Arte, que junto com a minha esposa, e a gente monta espetáculos, a gente produz eventos, geek, né? Nós lançamos um evento geek em São Paulo. A gente também trabalha com
a gente é uma espécie de startup, né? Que eu chamo de startup, né? Tem startup, nós somos uma startup que a gente fomenta aí trabalhos de novos artistas. Então a gente fez aí um trabalho com o pessoal aqui de Araraquara, onde eu estou atualmente, de desenho animado. Estou produzindo um desenho animado para um cara lá da Paraíba, tudo produção nacional. Fizemos um game também criado aqui no Brasil, onde a gente captou também todas as vozes. Acabei de dirigir um reality para streaming, um reality de temática geek, né, que ele se passa num estúdio de tatuagem geek. Então, quer dizer, eu estou em paralelo ao meu trabalho diário de dublagem, eu tenho as minhas produções e estou correndo. Agora mesmo, por exemplo, estou super atarefado, quase sem tempo, né? Porque a gente está ensaiando 2 espetáculos agora para dezembro, um que eu dirigi e escrevi, dirigi, e outro que eu escrevi também e vou estar em cena junto com o meu filho de 11 anos e minha esposa coreografando todo o restante do espetáculo, que é um musical. Então a gente está muito feliz aqui produzindo, né, nessa minha vida que eu acordo e durmo respirando arte. Além de tudo, eu ainda tenho o prazer de ter um curso online, né, um curso assim como eu estou falando aqui com vocês, aí de Minas, eu aqui de São Paulo. Eu dou curso coloco na mesma sala galera de vários lugares do Brasil e inclusive do exterior. Eu estou com uma turma agora que tem 2 do Canadá, tem gente do Rio Grande do Sul, de Goiânia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, capital, de Minas. Então é muito bacana isso, é a oportunidade que eu não tive, né? Na minha época eu tive que colocar a minha mochila nas costas e seguir rumo ao Sul Maravilha, como a gente chamava na época, e vir para Rio São Paulo para tentar me profissionalizar. Hoje, a pessoa da sua casa, muita gente hoje quer fazer dublagem, quer entender o que é a dublagem, faz da sua própria casa, e eu tenho casos assim que eu incentivo. Tem um rapaz que veio do Belém do Pará, já está em São Paulo, já está trabalhando, tem uma menina que está mudando agora para São Paulo, lá de Goiânia. Então a gente vai encontrando talentos e a pessoa vai colocando em prática o seu sonho de vida. Isso é muito importante para mim também, hoje, poder estar passando o meu conhecimento. Então esse é um pouco do Leonardo, da minha profissão, de tudo da forma que eu comecei e o que eu estou fazendo hoje, já resumi aí numa fala só. E me corta, porque senão eu fico mais de uma hora falando. A gente Jamais. gosta disso mesmo, do convidado dele poder se expressar, falar mesmo, né? E sem dúvida, o Leonardo, é uma bagagem enorme, né? Eu fico lisonjeado de ter, por mais que, não vou falar que eu sou novo, né? Mas acompanhei bastante o seu trabalho. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Leonardo. Você descobriu o seu lado artístico, podemos dizer assim, cedo, né? Você já sabia o que você queria. Sim. Mas antes disso, o Leonardo Camilo, ele foi jovem aprendiz em alguma outra profissão? Sim, eu fui um estudante, né, a minha vida inteira, desde pequeno. A minha profissão, como meu pai dizia, sua profissão é estudante. É o que você tem de obrigação para fazer e para você ser alguém na vida. E eu cheguei a entrar na faculdade, né, de Direito, mas foi a coisa mais errada que eu fiz, para mim, né, pessoalmente. O meu pai era advogado e ele queria muito, né, o filho mais velho, né? Eu tenho um irmão mais velho ainda do que eu, mas ele tinha síndrome de Down, já não está aqui conosco mais, então ele não teria condições de fazer. Então seria eu logo abaixo, e eu comecei a fazer direito, mas eu já estava envolvido com o teatro, né?
Então eu acabei indo, como eu te falei aqui, atrás do meu sonho. E lá no Rio de Janeiro também eu fiz um novo vestibular, entrei na faculdade de teatro no Rio de Janeiro. Infelizmente eu acabei não cursando, porque numa das vindas, né, nessas vindas que eu vinha para São Paulo, assim, aos finais de semana para fazer testes e tudo, eu acabei passando, conseguindo um contrato em São Paulo, e eu tive que, não dava para eu ficar indo no Rio de Janeiro, né, uma vez que eu tinha mudado para São Paulo e tal. Então na verdade, a minha formação, ela é muito na prática, né, durante a minha vida toda. Na minha época, que eu comecei a fazer dublagem também, por exemplo, existia uma que eles chamavam de escolinha de dublagem, mas escolinha de dublagem não era mais nada do que ficar olhando e vendo as pessoas mais experientes e tirando as suas conclusões, né? Não havia um curso específico de dublagem como a gente tem hoje, com técnicas desenvolvidas e tudo mais. Era uma coisa realmente, se você gostasse, você ficava ali, ia tirando suas conclusões, ia apanhando, ia fazendo ali, sendo jogado aos leões e aprendendo na prática mesmo, né? E assim também foi a minha carreira no teatro, na televisão. A gente tem aquela coisa que é do íntimo, né? A coisa de você já atuar. É como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, jogar bola, né? Tem gente que joga bola, né? Ele não, às vezes ele pequenininho, você vê o moleque já Desenvoltura. com desenvoltura e tudo mais, né? Eu já tinha essa coisa comigo. Óbvio que eu estudei muito também, eu sou um cara que eu sou autodidata, eu gosto muito de ler, então li todos aqueles livros que eu encontraria numa faculdade ou num curso de teatro, e isso daí fez com que eu me formasse na escola da vida e também com muitos mestres, né, que passaram por mim. Eu, eu sou grato a muitas pessoas aí que passaram na minha vida, que me deram muito ensinamento, e por isso eu cheguei onde eu cheguei aqui, humildemente, trabalhando dia a dia, desenvolvendo o meu trabalho sempre, querendo aprender mais e mais e mais. Uma outra paixão minha sempre foi a área da arte, na área das artes plásticas. Eu, antes mesmo de ser ator, eu pintava, eu desenhava, fazia bico de pena, né, desenhos em bico de pena, e muito provavelmente, né, se eu não fosse um ator, eu seguiria para essa área, ou uma outra que eu gostava bastante, que tinha relação com desenho e tudo mais, que era a arquitetura. Eu cheguei a pensar em, ao invés de cursar direito, cursar arquitetura. Na época, em Recife, não tinha, né, curso de teatro nem nada. Mas, assim, talvez até pela expectativa do meu pai e tudo, eu acabei escolhendo direito. Mas aí hoje eu sou um arquiteto, assim, autodidata também. Eu tenho muitos livros, eu estudo bastante, e tive o prazer de botar em prática isso desenhando a minha casa, uma casa que eu construí em São Paulo. De madeira. Ela Eu te acompanho nas redes sociais, eu vi, ficou linda demais. ela é madeira, ela é tijolo também, Aham. então ela tem bastante. É uma casa de chácara, né? Mas Uhum. ficou uma casa enorme, ela é toda levantada do chão, muito bacana. Então eu tive assim a satisfação de colocar em prática tudo aquilo que eu fui adquirindo de conhecimento e tal, é uma paixão que eu tenho. Tanto é que o meu hobby, né? Hoje eu tenho dois hobbies, um do esporte, que eu sou ciclista, e o outro é a marcenaria. Então eu tenho a minha marcenaria e vivo fazendo umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. É isso, eu sou um cara que
gosto de muitas coisas, eu me interesso por muitas coisas. No teatro, essa paixão minha pela arquitetura e pela marcenaria me fizeram desenvolver a minha área de cenógrafo. Então, eu faço cenários das minhas peças, não só crio, como executo também, né? Uhum. Eu gosto de estar me mexendo e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não sou um cara que fica numa coisa só, não. Léo, você falou que tem um projeto Ave Fênix e tem as peças e tudo mais. Você percorre o país fazendo essas apresentações ou fica só num ponto específico em São Paulo, para quem quiser ver? Nós estamos crescendo ainda, né? A Ave Fênix, ela como empresa, ela é uma empresa nova ainda, apesar de o projeto já ser mais antigo, com eu e minha esposa, a Vivian Tavares, bailarina, e que já tem a sua escola de dança aí há 31 anos, e eu faço um teatro dança com ela já há 16 anos, e a gente sempre falava, poxa, vamos montar a nossa produtora, fazer espetáculos para viajar pelo Brasil, e as peças que a gente faz, que a gente apresenta aqui no interior, a gente sai em turnê e tudo mais. E só que assim, o importante para mim, assim, para a gente, né, para mim e para ela, é que a gente faça a coisa com muito cuidado, com muita qualidade, né? Não me convida para fazer uma coisa mais ou menos, que aí eu saio fora, eu Uhum. não gosto. Então, nós tínhamos, como eu falei, o projeto, porém ele estava assim um pouco engavetado, porque eu ficava a semana toda em São Paulo, só vinha aos finais de semana para cá, e aí o final de semana acabava sendo para a família e a gente não colocava em prática. A partir da pandemia, que eu então vim para cá, para o interior, a gente então vamos colocar o nosso projeto em voga. E montamos essa nossa produtora, como eu falei, e estamos aí com algumas cartas na manga, algumas produções para 2024, exatamente com esse intuito de fazer turnê, né, Olha, estrear em Nossa. cidades vou e torcer para você fazer, vir aqui para minha cidade, se Deus quiser, se Deus Goiânia, quiser. Minas Gerais, a GWT, que é a empresa que apoia o nosso programa. Eu tenho certeza que eles vão trazer vocês aqui. Opa, a gente depois pode conversar a respeito disso. A gente tem aí alguns projetos para engatar em 2024, né? E o nosso objetivo é esse mesmo, correr esse país aí com teatro. Eu adoro, quando comecei a fazer teatro, era exatamente assim, o nosso grupo, ele viajava, né? Viajava pelos interiores de Pernambuco, pelos estados do Nordeste, depois a gente fazia também turnês pelo Brasil. Então eu, durante um bom tempo, né? Eu que comecei a fazer teatro aos 15 anos, até os meus 20 anos eu viajei muito por esse país aí, e é uma paixão que eu tenho, e assim, a gente está se preparando para isso, para viajar com a nossa produção e tudo mais. Mas, como eu falei, a gente está, né, colocando os pés no chão. A gente hoje, eu estava até hoje, além dessa correria toda, eu tô reformando um imóvel aí que eu consegui aqui para a gente ter a nossa sede, a sede da empresa, da Ave Fênix, e já estamos finalizando para inaugurar isso ainda aí no final do ano, para a ação de ensaios, de cursos, e daqui, né, dessa sede, a gente vai sair aí em turnê pelo Brasil todo, e se Deus quiser, passar aí na cidade de vocês. De Goiás, olha Nossa, aí. a ansiedade já bate assim, né? Doido para que o projeto já venha aí à tona e que já aconteça essa. Ó, e muito bem respondido, explicado aí como que surgiu, né? O projeto Ave Fênix. O nome não precisa nem se explicar da onde que veio, né? Exatamente, exatamente. Você sabe que quando eu fui pensar a gente foi pensar e tal, parar para pensar num nome para a produtora, né? Aí
conversando com a Vivian, eu falei, olha, se existe uma palavra, né? Não é uma palavra, enfim, ave fênix, né? Um jargão assim do personagem que me deu mais retorno em toda a minha carreira foi esse ave fênix do Ike de Fênix. Então era mais do que natural que ele fosse o nome da nossa produtora, até porque a gente tem um slogan, né, na nossa produtora, que é o seguinte: a ave fênix renasce das cinzas, assim como a arte que jamais morre. Não é exatamente isso, eu não estou lembrando exatamente agora como que é. Deixa eu procurar aqui, aí eu te digo direitinho. Mas o espírito é esse, né? A gente criou esse slogan, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui o nosso site, avefenixproarte.com.br. Se vocês abrirem aí, vocês vão ver o nosso... A arte e a cultura são fundamentais para a construção de uma sociedade plural com valores éticos que norteiam a identidade da Ave Fênix Pro Arte. E eu estou procurando aqui quem somos. Acho que é aqui que vai ter. Então, aí, ó... Criada, conheça... Você falou como é que é o link do site, Leonardo? Ave Fênix Pro Arte, tudo junto. Uhum. No .com. Instagram. Ah, não. No Não, esse é site. Uhum. avefenixproarte.com.br. E portal... Deixa eu ver aqui. E é um nome forte para fazer a referência ao nome do projeto, porque, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que mesmo a ave fênix vindo da mitologia, acho que o nome ganhou mais peso quando veio o Cavaleiro dos Zodíacos e teve esse bordão do Ike, e muita gente começou a procurar a ave fênix, ou seja, quando se fala ave fênix, lembramos de quem? Do Ike. Quando lembramos do Ike, lembramos de quem? Leonardo Isso, Camilo. sim. Então, aí tem essa também, que a ave fênix é Leonardo Camilo, assim como Leonardo Camilo é a ave fênix, né? Nossa, é uma Então, referência, sim. Não tem nem como discutir. Léo, eu ia deixar para falar mais para frente, mas igual eu falei no início do programa, que o programa hoje ia pegar fogo e tudo mais, como o amigo Jonathan falou aí, você é a voz do Ike de Fênix no desenho clássico dos Cavaleiros do Zodíaco. E eu gostaria que você comentasse, cara, como se deu a sua participação, porque Cavaleiros do Zodíaco foi um evento, assim, inacreditável no país, no Brasil, há uns 30 anos atrás. Meu primeiro anime. A gente quer saber como você lidou com toda essa repercussão e ainda lida, porque é algo assim que reverbera até nos dias de hoje. Em sim. relação ao personagem, como se deu o personagem e sua relação com ele e com os fãs. Bom, assim, muita gente me pergunta, essa pergunta é clássica, né? Por que eu fui fazer o Wiki de Fênix? Na verdade, assim, existem duas formas principais da gente escolher um elenco, né? Ou você, como diretor, conhece as vozes e você escala o filme ou o desenho, ou é pedido um teste pelo cliente, né? E aí você escolhe 3 vozes, normalmente, manda para o cliente e o cliente aprova. No caso de Cavaleiros, isso aconteceu, né? O Baroli, o Gilberto Baroli, que foi o diretor da série, ele já tinha mais ou menos as vozes que ele achava que ficariam legais naqueles personagens, fez os testes, né? Eu e mais 2 colegas, e de todos os outros personagens também.
e aí o cliente acabou escolhendo o elenco que é até hoje, né? Ou melhor, não é até hoje, mas enfim, esse é outro papo. Mas é assim que funciona. Em geral, quando a gente escolhe um elenco, a gente já conhece, né? Ah, a tua voz fica boa naquele personagem, a dele fica boa naquele outro, a daquela menina fica boa naquela atriz ou naquela boneca, né? Naquele desenho. E é assim que funciona, né? E quando a gente faz um trabalho, qualquer que seja, a gente tem o mesmo carinho, o mesmo respeito pelo, pelas pessoas que vão assistir, então a gente faz com todo cuidado e a gente não tem ideia do que vai acontecer. É impossível você saber se algo vai fazer sucesso ou não. Óbvio que hoje, por exemplo, vem às vezes um anime que já é conhecido no Japão, bababá, bababá, e aí meio que a galera já fica esperando e tudo mais. Mas antigamente, por exemplo, quando veio Cavaleiros, nem se tinha muito hábito de anime, né? Aliás, Cavaleiros foi quem abriu as portas para os animes no Brasil, né? Antes tinha mais era tokusatsu do que mesmo animes, Exato. né? E eu fiz o Lion Man, né? Que foi um trabalho grande que eu fiz aí de tokusatsu. Mas enfim, aí quando bateu lá na manchete, o sucesso foi imediato e estrondoso, né? Então foi uma coisa realmente onde as pessoas se identificaram e a partir de Cavaleiros do Zodíaco, né, a própria dublagem ela saiu dos estúdios e passou inicialmente a ir a esses encontros, né, que eram apenas encontros de jovens que curtiam a cultura oriental, cultura japonesa. Inicialmente isso era mais em São Paulo, na Liberdade e tal, e aí passou a ser exportado isso para todo o Brasil e foi se profissionalizando e acontecendo os eventos. Hoje a gente tem evento no Brasil todo, eu faço muito evento, já fiz mais do que hoje. Hoje tem outros animes também que fazem grande sucesso, mas ainda faço bastante evento, porque hoje tem evento espalhado por esse país inteiro. E eu adoro ir a evento, porque é um momento onde eu interajo, onde eu encontro diretamente as pessoas que curtem o meu trabalho, né? E eu fico muito feliz porque eu, como artista, né, artista da voz, eu preciso do meu público, eu preciso ter o retorno, eu preciso ter o feedback, né, das pessoas que vêm para mim dizer, poxa, você fez a minha infância, eu curto o teu trabalho, gosto do trabalho que você faz no Bruce Willis, no Nicolas Cage, gosto da novela que você fez, gosto do Ike de Fênix e tal. E eu tenho muita gratidão e muito respeito por todas as pessoas que curtem o meu trabalho, porque sem o meu público não haveria sucesso de absolutamente nada. Então, quem faz o sucesso é o público, e o público é o que merece realmente o aplauso sempre. Léo, você lembra mais ou menos o seu primeiro trabalho na dublagem? Você tem lembrança do seu primeiro trabalho na dublagem? Ou pelo menos aquele que te marcou, que você tipo olhou assim, nossa, é isso que eu quero fazer e tudo mais. Você lembra? Cara, lembro sim, foi marcante, é, foi um trabalho, assim, o começo de tudo, né? Como eu disse, na tal da escolinha, a gente chegava lá, ficava assistindo, e na época se dublava todo mundo junto, né? Não tinha tecnologia para fazer as coisas separadas como a gente faz hoje. Então todo mundo ficava no estúdio ali, aí o diretor, de repente, a escolinha era bem isso, assim, você ficava ali, aí ela olhava para você e dizia, você, Jonathan, vai lá no faz aquele bandido 22. Aí daqui a pouco, ô Fábio, vai lá e faz aquele guarda 33. E aí você ia, tinha uma falinha para você fazer e tal. Eu fiz bastante disso e
me recordo apenas que tinha muito filme de guerra, tinha filme de Bang Bang, um ou outro desenho também, mas o trabalho que, vamos dizer, onde eu considero que foi o início mesmo de um trabalho mais importante, foi um seriado chamado Chips. Chips é muito famoso esse seriado, e ele é um seriado de patrulheiros rodoviários, né? Os caras de moto patrulhando e tal, as estradas, e o meu personagem foi o meu primeiro personagem fixo, e foi muito bacana, assim, ter feito aquele trabalho, porque foi um desafio muito grande, um personagem maior, e que estava, assim, sempre entrando não era o principal, mas ele estava sempre entrando na história, e foi onde, vamos dizer assim, onde eu aprendi mais, onde eu debutei, onde eu estava lá com um personagem que tinha continuidade. Então foi em Chips, fazendo Barixa, que aqui no Brasil ficou sendo Barisca. Muito interessante. Você é indiscutível, né? Eu vou fazer uma. Como é que eu digo? Ô Ed, não sei se você sabe, mas teve o Leonardo Camilo dublou o Pierce Brosnan também, né? Sim, James Bond. Isso. E teve uma época, e é bem na época que o Leonardo Camilo dublou ele, que ele foi considerado o homem mais sexy lá nos Estados Unidos. Eu acho que a votação que teve aqui do Brasil para lá, para essa enquete, assimilou tanto a voz do Leonardo Camilo na construção do Pierce Brosnan para ter essa votação, porque a junção da voz faz o personagem, né? Então eu acho que, tipo assim, quem votou aqui do Brasil falou, não, mas a voz do Pierce Brosnan, então eu acho que o Leonardo Camilo teve um dedinho aí nessa seleção aí dele ter sido o homem mais sexy. Ah, pode crer, eu brinco até com o Elcio Sodré, né? Que é meu amigo e parceiro aí, que faz o Shiryu, não é isso? Isso. Eu digo que muita gente gosta do Wiki de Fez, tem muita gente que odeia também, né? Não curte o Wiki e tal, mas eu digo que ele é muito querido por muita gente porque ele tem uma bela voz, né? Exato. Eu não posso falar do Shiryu, né? Com aquela voz de pato. Ô, Léo, É isso mesmo. Léo, eu tenho que te fazer uma pergunta que é algo que está em voga, é um assunto muito importante, muito sério, que é a questão da inteligência artificial. Inclusive, nos últimos tempos, as últimas semanas, eu tenho visto na internet pessoas vendendo jingles, pacotes com vozes de dubladores e de famosos, mas nesse caso vou focar nos dubladores. Inclusive, tem até sua voz lá no Exato. meio, cara. Eu queria saber de você qual a sua opinião sobre isso, como você vê essa questão do uso da inteligência artificial? Você acha que ela pode substituir o trabalho do dublador brasileiro? Essa questão das pessoas estar vendendo esses pacotes de vozes, usando o trabalho de vocês, porque a voz de vocês é a ferramenta de vocês. E alguém se É, apropriando disso. eu acho que aí a gente tem duas coisas importantes. Uma coisa é o seguinte: a minha voz ela é minha, né? Ninguém tem o direito, ninguém pode usar a minha voz. A mesma coisa que você pegar aqui no Brasil, pega a música do Caetano Veloso e coloca no teu espetáculo. Você vai ter que pagar direitos por isso. Você vai ter que pagar royalties por isso. É uma propriedade do Caetano, assim, a música que ele escreveu, a voz dele nela, isso é um direito. Isso é um direito inalienável, não dá para você partilhar com outros. Então, isso que estão fazendo é crime, né? Eu tenho alguns já desse pessoal que está usando a minha voz, e é uma questão apenas de tempo. Nós estamos preparando processos contra essas pessoas, porque se elas estão vendendo, elas estão fazendo algo que é crime, né?
Ela não pode vender a voz de outra pessoa. Se ela quiser fazer com a voz dela, vender o produto que ela quiser, aí é um problema dela. Mas usar a minha voz ou a de qualquer outro profissional, seja um ator de novela, seja um cantor, seja um dublador, o que for, é crime. E isso é passível de processo e eles que se cuidem. Com relação ao outro lado da história, de a inteligência artificial substituir a dublagem, já existe um trabalho que a gente está fazendo, uma comissão de dubladores e para regulamentar isso, né? Porque, inclusive, não só no Brasil, não só em São Paulo, como também o próprio Estados Unidos já está se mexendo com relação a isso, porque é uma coisa muito nova e não tem uma legislação em cima disso. Mas é indevido isso, né? Não dá para você querer pegar e criar uma voz artificial para fazer. Digamos que sei lá, o Nicolas Cage, o Pierce Brosnan, que vocês estavam falando aí, ele faça um filme lá, e aí os caras vão e botam a inteligência artificial fazendo ele, com a voz dele, falando em português, em alemão, em turco, em japonês e tal. Se fizerem isso, vai ficar inviável, porque ele vai cobrar tanto ou mais do que ele cobrou para fazer o filme, entendeu? Faz sentido, Para ninguém nunca vender a voz. tinha levantado essa questão, né? Pois é, pois é. E com relação ao trabalho da gente da dublagem, também não pode pegar a minha voz ou a voz de quem quer que seja e colocar em produções aí como se nós tivéssemos feito. Não há possibilidade disso. A não ser que me paguem, né? E aí a gente está exatamente trabalhando em cima disso para regulamentar. Aí tudo bem, você quer usar, vai custar, sei lá, um valor X. Aí você usa, eu fico na minha casa, não faço mais nada e você só me paga, cai a grana. Como é até hoje a música que é regulamentada nesse aspecto. Então, hoje, a cada segundo, o caixa desses cantores famosos, da música dos Beatles, são milhares de dólares por segundo que os detentores dos direitos dos Beatles ganham a vida inteira. Sim. E assim também, se quiser usar e se a gente tiver isso regulamentado, não tem o menor problema, mas usar da forma que está sendo feita é crime. Não, foi um choque. Eu ouvi vozes de dubladores que já nem estão mais aqui e sendo comercializadas. Eu imagino a dor de familiares, ouvir a voz daquela pessoa que já partiu. E não só isso, mas também, igual vocês, estão trabalhando, estão atuando, e a pessoa vendendo a voz de vocês por um valor que é uma coisa assim inacreditável. Eu não sei se posso dizer que isso é um campo cinzento, igual você falou que vocês estão movimentando, mas é bizarro, porque é uma coisa que a gente nunca imaginou ver, que a pessoa comercializar uma voz de outra pessoa. E tá tomando uma proporção assim. O cara faz um anúncio hoje divulgando umas vozes, amanhã ele já adquiriu mais vozes, igual o Ed falou, de pessoas que não estão mais entre a gente, e o cara lucrando com isso. É muito... Mas isso tem. A vida é curta disso daí, viu? Porque vai chover processo em cima desse pessoal aí, né? Tem muita gente aí se mexendo porque eu não autorizei a minha voz para nada, né? Eu não autorizei para nada. Eu autorizo a minha voz no meu trabalho que eu faço, onde me pagam inclusive direitos sobre o uso da minha voz, né? Além de eu receber como dublador, por executar o trabalho, né, por dublar, chegar no meu estúdio e fazer a dublagem em si, eu ganho por isso e ganho também pela comercialização dessa voz
de uma forma que eles me pagam os direitos. Então isso tem que ser para tudo. Não dá para ficar usando a tua voz, daqui a pouco estão usando a tua cara também, sabe, botando você que não fez um filme lá na tela, e isso aí não pode. Mas isso vai acabar. O Robbie Williams parece que ele tinha previsto isso, porque o Robbie Williams eu vi lá que ele deixou no testamento que proibia Hollywood usar a imagem e a voz dele em qualquer evento futuro, ele já não estando aqui entre nós. E isso foi lá em meados de 2013, 2014, que deixou no testamento dele. Então parece que ele já estava prevendo essa situação. Muito provavelmente, porque a tecnologia hoje avança numa velocidade tão grande que eu não duvido muito que daqui a alguns anos já tem até não só na voz, mas a imagem também, né? Você colocar como se fosse um holograma, isso, eu estava procurando a palavra, um holograma, sabe? Isso daí não demora muito, não. Demorando muito, não, mas isso daí tem que ser trabalhado para que não caia assim nas mãos dos incautos, né? Das pessoas que ficam roubando o talento dos outros. Sim, e falando em vozes, eu tenho que te fazer uma pergunta que é a seguinte: você no seu cotidiano, supermercado, academia, no seu cotidiano, já aconteceu da pessoa virar para você, ouvir sua voz? Eu te conheço de algum lugar? Como é que você lida com isso? Cara, é muito legal, é muito engraçado, né? Porque quando a gente está aqui, no caso, comentando, falando sobre dublagem, eu me apresentando aqui como dublador e tal, as pessoas que estão ouvindo, né? De repente elas já fazem, poxa, então olha, é aquela voz do Pierce Brosnan lá naquele filme que eu assisti, no Percy Jackson, no 007, é mesmo a voz dele, do Bruce Willis, daquele Red que eu assisti e tal. Mas, quando a gente não está falando sobre dublagem, é muito incrível, muito louco o ouvido de algumas pessoas. Tem um caso que eu sempre conto, que foi muito, muito engraçado. Eu estava numa pré-estreia de um filme, estava eu e minha esposa, a gente estava na fila já. Era assim, uma pré-estreia para convidados, então o saguão né, lá o lounge do cinema estava lotado de gente e já estava formando uma fila assim para entrar na sala de exibição. E ela falou, eu já estava na fila com ela falou, vai pegar uma pipoca e um guaraná e tal. E eu fui, mas realmente estava muito lotado, as pessoas conversando, aquele burburinho, aquele barulho danado, e tinha muita gente na frente, assim, no balcão, e eu fiquei esperando a minha vez de chegar mais perto. Mas tinha um cara, um vendedor, que muito esperto, já atendeu um, atendendo o outro e tal, de repente ele virou para mim e falou, e o senhor aí? Aí eu, como estava meio longe, tinha umas 4 pessoas na minha frente de um grupo, assim, e pessoal falando e falando alto, eu projetei a voz, falei assim, 2 pipocas e 2 guaranás. Aí ele parou e falou assim, um momentinho aí, Nicolas Cage, que eu já volto. Além disso, além do cara ter um ouvido incrível, um monte de gente olhou para trás assim para ver se era o Nicolas Cage mesmo que estava ali. Isso, Léo. Muito bom. Mas eu tive vários casos assim de estar em loja comprando um sapato ou no mercado e falar alguma coisa, a pessoa quer mais alguma coisa? Não, obrigado e tal, só o troco, eu gosto de brincar assim, aí a pessoa, isso é dublador, né? Aí o cara, é o Ike de Fênix, então sempre tem. Eu fui uma vez comprar remédio no tempo da pandemia e eu estava com máscara. Eu fui na farmácia e aí eu falei, por favor, eu queria tal remédio assim. Aí o cara disse assim, isso tem uma voz de televisão? Voz de televisão. E é isso, quer dizer, tem gente que tem ouvido incrível e tem pessoas que você pode estar falando assim, não, eu faço tal, o cara não reconhece, ele assiste o filme, mas ele não reconhece. Mas é assim, tem gente que tem um ouvido muito bom.
uma Olha, percepção auditiva mais avançada. Eu digo que tem ouvido absoluto, né? Porque é muito interessante isso. A pessoa, né, tá ali e ouvir, né? Porra, ele ouve 500 mil pessoas, né? Eu tava num shopping uma vez comprando um sapato. Você pode me mostrar aquele ali e tal? O cara olhou. O senhor trabalha com a voz? Falei, sim. Trabalho, sim. O senhor é o Wiki de Fênix? É muito louco que isso, muito legal. louco. E Isso que é eu comprando muito sapato. bom. É o Wiki de Fênix comprando sapato, né? Léo, olha, a gente tem casos, histórias de dubladores que conheceram pessoalmente os seus bonecos, né? Aham, Os atores que eles dublaram. O maior caso, isso, assim, que a gente tem, acho mais simbólico, na minha opinião, o Isaac Badavi e Hugh Jackman. sim. Você é a voz de Bruce Willis, que para mim, disparada, é a melhor voz, que equipara com o Newton da Mata. Você é a voz de Nicolas Cage, Pierce Brosnan, Jeff Goldblum. Mas eu tenho que te perguntar, desses vários atores que você dublou, tem algum deles específico que você gostaria de conhecer pessoalmente? Cara, talvez porque tenha sido o cara que eu mais dublei em toda a minha carreira. Na verdade, são dois. Um porque eu gosto muito dele como ator, e o outro porque eu dublei ele muito. Eu gosto dele como ator também, mas eu já dublei mais de 50 ou 60 filmes do Nicolas Cage. Então eu gostaria de conhecer ele até para passar isso, falar, cara, no Brasil eu sou a tua voz e tal. E um outro cara que eu sou apaixonado por ele como artista, como ator, e recentemente eu fiz uma série de reality onde eu dublei ele, sendo ele mesmo, né? Sendo o próprio ator, e também um filme que ele é muito eclético e ele fez Thor também, acho que já vai dar para. É o Jeff Goldblum, né? Ele é um grande ator, assim, um cara que eu dublo ele também já há muitos anos, desde Jurassic Park. Que é muito boa aquela dublagem. Amo demais aquela dublagem. Obrigado. E aí eu tinha curiosidade assim de encontrar e conhecer essas pessoas aí, né? Acho que seria interessante. Olha, quem sabe aí numa CCXP da vida, ou até mesmo no The Noite, eu iria adorar ver você e Nicolas Cage. Infelizmente, o Bruce Willis é um pouquinho mais difícil porque a situação dele é complicada, né? Ele está afastado já, né? Isso. Inclusive, ele era um dos caras, né, que me trazia muito trabalho aqui. Ele e o Nicolas Cage são os caras, acho que mais filmam, ou que filmavam, por Eu vi exemplo, um nos Estados filme que você Unidos. dublou do Nicolas Cage, um dos mais recentes, que virou até meme, que é aquele O Peso do Talento. Aquele filme é Nossa, muito é legal. sensacional, cara, sensacional. O Ele e Peso o do Pedro Talento. Pascal virou um meme deles dentro do Ótimo, carro ótimo. ali. E, cara, É, eu vi aquele filme, quando eu ouvi sua voz, eu fiquei feliz demais. Outro filme do Nicolas Cage que você dublou, que você arrebentou pra caramba, é Kick-Ass. Kick-Ass, sim, Nossa, sim. Eu gosto muito sensacional. de dublar ele, eu gosto bastante. Eu acabei de dublar ele num filme onde ele tá num faroeste. Não posso falar muito porque não foi lançado ainda, mas ele é muito eclético também, ele muda bastante e já fiz muita coisa legal dele, assim, sabe? Eu acho que. E assim, ele é um cara que, você vê, O Peso do Talento. Ele é um filme que o roteiro é incrível, né? Como ele Sim, ele ele faz ele, né? Como isso. como Nicolas Cage, É. depressivo porque não passou num teste, toma todas e tem o conversa com o alter ego dele, que é ele mesmo, né? Uhum. Então é um trabalho desafiante, um trabalho muito bacana, muito legal de fazer. Nossa, é muito bom. Eu torço muito que você possa encontrá-lo em alguma situação. Para mim, seria assim, satisfatório ver você e ele. Porque a Seria gente muito vê outros legal. dubladores, né, que encontraram com os outros com os atores que eles dublam, e com você seria assim, ó, nossa, sensacional. Jonathan, você tem alguma pergunta para o nosso Leonardo Camilo? Demais, muitas. Leonardo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando a falar mais sobre a pessoa, sobre você, né? A pessoa, no caso, você tem todo um trabalho de ir ao teatro, de se especializar, se formar como ator.
E como que acontece a transformação de você sair da frente das telas e ir para trás delas, que é fazendo dublagem? Olha, na realidade, não existe uma profissão dublador, né? Existe o ator que dubla, como é o ator que faz teatro, o ator que faz novela, que faz cinema. Tudo é área de atuação. Então, fazer um trabalho na frente das câmeras ou no palco do teatro, você está usando a tua voz e o teu corpo também. Fazer a dublagem, né, específica de filmes, desenhos, séries, realities e tudo, você está trabalhando com a tua voz. É uma técnica diferente, né? Você está aqui diante do microfone. O microfone ele não aceita mentira, ele não aceita a coisa que você fingimento, não aceita. Então, é um trabalho assim que desenvolve qualquer área, né? Você trabalhar com dublagem, você trabalha muito essa coisa da interpretação naturalista, você trabalha tipos de vozes, você cria vozes, você está o tempo todo fazendo personagens diferentes. Eu tenho dias aqui que entro em 4, 5 estúdios diferentes durante o dia, então eu faço 4, 5 personagens diferentes, e todos os dias eles são, mesmo que seja aquele ator que você já dubla, é um personagem diferente. Então você está o tempo todo se descobrindo, se reciclando, e se desafiando. Então eu adoro essa área da dublagem, porque ela me deixa sempre alerta e sempre com com desenvolvimento enquanto artista em qualquer área, que me ajuda muito, né? Fazer a dublagem me ajuda muito numa leitura de um texto teatral, me ajuda muito nas minhas inflexões, nas experiências que eu tive com N personagens. Então é fantástico. Eu me sinto muito bem em qualquer área de atuação e amo a dublagem também, igualmente as outras áreas de atuação também. Além de Muito bem dublador, explicado. você executa outros papéis no meio da dublagem, Léo? Sim, eu há muitos anos eu dirijo dublagem também, né? É quase que uma consequência. Muitos dubladores acabam, ou por não quererem, ou por não pintar uma oportunidade, mas é uma consequência de quem dubla, né? A gente tem que passar 5 anos, pelo menos, atuando como dublador para poder ter o direito de se tornar um diretor de dublagem, e aí você também vai conquistar o teu DRT, assim como você conquista, né, que é o registro profissional para ser um ator e tudo. Da mesma forma existe o de diretor. Então eu dirijo, né, e atuo como dublador também, né? Eu já traduzi anos atrás, mas hoje eu não traduzo mais. Ô, Leonardo, e qual a sua opinião, né, sobre os Star Talents na dublagem, né? Que são aqueles que não são dubladores, são famosos, né, na mídia atualmente e querem fazer ali uma dublagem. Olha, desde que você não comercialize, né, que você faça isso como um fã, né, um fandub, né, que eles chamam de fandub também, eu acho super válido. O famoso que vai também dublar um filme porque o cliente pagou um cachê especial lá para ele fazer aquele filme que ele quer lançar lá no cinema e tudo, eu também vejo com bons olhos. Primeiro, ele não vai migrar do que ele faz para a dublagem. Ele vai fazer aquela dublagem específica e muito provavelmente ele nunca mais vai dublar. Nem sempre fica bom, às vezes o cara tem um trejeito e acaba ficando bom, mas não resta dúvida de que
esses filmes que vão para o cinema, em geral, são lançados no cinema com nomes famosos, eles acabam levando o nome da dublagem, né? Eles acabam botando em voga, né? As pessoas vão para o cinema e elas acabam, até aquelas que eventualmente tinham algum preconceito de filmes dublados, acabam assistindo e passam a gostar. Então eu acho que divulga a dublagem, não vejo com maus olhos, não. Assim como os fandubs também, que fazem seu trabalho, que fazem seu trabalho para os fãs e ficam dublando, eu acho legal também, divulga a dublagem, não há problema nenhum. Inclusive aqueles que fazem paródias e tudo, eu não vejo Sim, com maus olhos, não. Eu acho que tá tudo bem. Como eu falei, desde que não comercializem. E os sim. profissionais que são contratados, o cliente ele tem o direito de contratar para fazer aquele trabalho pontual, né? Se ele quiser virar um dublador, aí ele tem que tirar o seu DRT. Léo, Quando você falou aí sobre fã-dublagem, eu me identifiquei porque eu faço fã-dublagem no meu perfil de Instagram. E nisso me veio uma pergunta para te fazer. O que que acontece? Você acha que aquela pessoa que faz fã-dublagem, ela, quando ela vai fazer o teatro, ou até mesmo o curso de dublagem, você acha que a fã-dublagem já ajudou ela a ter um pouco mais de percepção na interpretação? Eu acho que sim, não só na interpretação, como também aprender a enxergar, né, aquele filme para fazer a parte do sincronismo e tudo mais, porque ela vai desenvolvendo a sua própria técnica, né? Eu que dou curso de dublagem online, como eu falei para vocês, eu tenho vários alunos que são fandubs, né? Que fazem fã-dublagem. E eles vêm com alguma experiência, que é legal. Aí a gente desenvolve mais, tira alguns vícios, ensina algumas técnicas que são importantes, por exemplo, que eu tenho técnicas exclusivas que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Então a pessoa vai agregar valor àquilo que ela já faz. Mas não tenha dúvida que esse brincar de dublagem, né, de fazer a dublagem, ajuda sem dúvida alguma. Quer ver? Vem fazer o curso comigo para eu te aí. mostrar como. Aí, ó, tá vendo? Não, é uma Olha, e no boa final, mesmo. no final nós vamos fazer uma brincadeira, porque você vai ver os personagens que ele imita, Léo. Ah, que Mas massa. eu tenho que te fazer uma pergunta. No caso da dublagem, igual você dá o curso de dublagem e tudo mais, que conselho você dá para quem quer trabalhar com dublagem ou conhecer? E é possível uma pessoa, igual por exemplo, nós aqui do interior de Minas, de Guanhães, Minas Gerais, é possível a gente se tornar dublador, fazer o curso de dublagem? E o que é necessário para ser um dublador? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque, como eu falei, hoje em dia, qualquer um de qualquer lugar do Brasil pode se aventurar, pode colocar o seu sonho em prática, né? Porque ele não vai precisar se deslocar, vocês não vão precisar sair aí da cidade de vocês no início, né, para poder fazer um curso. E é básico, né, que você faça um curso, seja o meu, seja o de qualquer outro, sabe? Tem muitos cursos bons aí. Mas eu digo que é a forma correta de você se tornar um dublador, porque os estúdios eles não têm essa modalidade de cursos e os estúdios eles estão ali para produzir, eles querem pessoas que já chegam com alguma experiência, né, que tenham feito curso, porque ele não vai parar e te colocar ali se você não tiver nenhuma experiência zero. Então, aí você não vai conseguir, né? Então, são duas coisas. Primeiro, você fazer um curso de dublagem, não nessa ordem exatamente, e também você tirar o seu DRT, né, o seu registro profissional. Que aí os cursos de dublagem não dão direito, pelo menos não que eu conheça, não tem nenhum que dá direito ao DRT, mas existem vários cursos de teatro, tanto universitários como
curso médio, como de diversos cursos pelo Brasil, mais São Paulo e Rio de Janeiro, e outras cidades também, Belo Horizonte, tudo que dá direito ao DRT. Então você adquire o teu DRT, que é o registro profissional, e faz um curso de dublagem. E aí eu já emendo até fazendo uma pergunta, porque muitas vezes me perguntam, mas o que é a coisa mais difícil para se tornar o dublador? Eu digo que é a calma e a paciência para depois que você já tiver o seu curso, já tiver alguma experiência, já estiver pronto para ingressar na carreira, já estiver com o teu registro profissional, muita gente desiste porque, como tudo que você vai iniciar, você tem que plantar para colher. Você não tem o tomate se você não plantar a sementinha primeiro do pé, esperar regar, esperar ele crescer, e ele vai dar um tomate, aí você vai ter. Isso é assim com qualquer coisa, com qualquer profissão, né? Você tem que investir tempo, você tem que investir também financeiramente, porque esse tempo representa, né, dinheiro também, onde você vai nas diversas casas de dublagem, você vai mandar o teu portfólio, você vai fazer teste, você vai fazer registro de voz, aí você é escalado por uma pessoa aqui, aí ela gosta do teu trabalho, daí ela fala para uma outra e tal, e aí vai começando, quando você menos vê, você está dublando. Mas se você não passar por esse processo, se você não se der o direito, né, de passar, muita gente, até com muito talento, desiste porque não tem paciência para começar, para plantar, né, para fazer o seu approach nas casas de dublagem. E é isso. Então o processo é exatamente esse. Você tem que, de fato, para ser um dublador, não precisa sair da sua cidade, porque hoje, assim como o meu, existem outros cursos online também. E é como eu falei, depois, obviamente, você tem que se deslocar para um centro, e normalmente Rio e São Paulo são os centros maiores que existem, as maiores quantidades de casas de dublagem, para você investir. Aí não dá para ser um holograma e se transportar. E nem dá para começar remotamente. Hoje eu trabalho de longe, né? Não preciso ir para São Paulo para fazer os meus trabalhos. Eu estou aqui, inclusive eu estou dentro do meu próprio estúdio aqui, mas não dá para você iniciar a carreira fazendo trabalho remoto. Então você tem que se deslocar para uma cidade onde haja estúdios, e ali você começa a tua carreira. É assim que funciona, foi assim que funcionou para mim também. Para eu me profissionalizar, eu tive que sair de Recife e ir para o Rio de Janeiro, como eu falei, depois São Paulo, e acabei ficando em São Paulo aí a minha vida toda. Mas se eu tivesse permanecido em Recife, eu seria um ator lá, porque lá tem um movimento grande de teatro, mas seria um ator amador até hoje. Entendido. Não, muito bem explicado. Eu tenho uma outra dúvida que eu vou te dar um exemplo para mim até não me perder na pergunta. Um exemplo. No mundo da música acontece uma coisa que se um cantor, ele tem um timbre parecido com o outro, principalmente no sertanejo, ele não faz sucesso porque já existe aquela voz no mercado. E nesse caso eu não estou falando nem de imitação, que no caso eu sou um imitador. Mas na dublagem existe de ter alguém que vai fazer um teste, mas o timbre dele natural ser parecido, um exemplo, com o seu, isso pode atrapalhar ele porque já existe essa voz no mercado? Olha, eu não acho isso, porque existem milhares de tipos de vozes, né? De timbres. Tem voz muito parecida uma com a outra, que eu chamo de voz gêmea, né? Como eu, por exemplo, eu tinha uma voz que às vezes eu confundia
eu achava que eu tinha dublado um determinado filme, quando eu ia ver era do da Mata. Então, nossas vozes nós éramos gêmeos de voz. E assim, mesmo no mercado de São Paulo, tem pessoas que parecem muito com a voz do outro, mas é o seguinte, existem muitos trabalhos. Depois dos canais a cabo, dos streamings, TV da aberta, TV aberta, TV fechada, os games. games e tudo, é muito trabalho. Tem mais de 30 casas de dublagem e games em São Paulo, por exemplo, só para ficar no mercado de São Paulo. Então, precisa do elenco, é preciso, sabe, a minha voz e a voz daquele outro que parece com a minha voz também num outro trabalho, porque eu não vou poder fazer tudo. Eu tenho a minha agenda cheia, mas eu faço 0,001% do que se produz, do que se dubla no Brasil, né? Mesmo tendo bastante trabalho. Então, é natural que precisem de vozes parecidas com a do Léo, ou que tenham o mesmo timbre, que não seja parecida com a minha, mas que tenha o mesmo timbre, que seja que equipare a mesma faixa etária. Então, todas as vozes são importantes para a dublagem. A gente tem, se você for observar, né, a gente tem desde uma criança até um velho dentro de um filme, né? Dentro de um filme, dentro de um desenho e tal, tem todo tipo de voz é importante para a dublagem. Aí seja a voz aguda, grave, a voz fanha, voz, sabe? Todas as vozes são importantes. Até porque, se a gente vai escalar um filme e digamos que o Jonathan e o Fábio, eu escale vocês para 2 personagens principais. Se vocês tiverem a voz muito, muito parecida, com o mesmo timbre, o mesmo tom de voz e tal, muito provavelmente eu não vou escalar vocês dois para ficarem o tempo todo contracenando, porque vai confundir as pessoas. Então a gente precisa de vozes diferentes para que a gente tenha essa dinâmica de voz, para que os ouvidos escutem e saiba separar o que é um personagem e o que é o outro. Então é isso. Todas as vozes são importantes e mesmo aquelas que se parecem umas com as outras têm o seu mercado garantido. Léo, muito interessante. Desculpa te cortar, Ed, que ainda estou com mais uma pergunta, ainda sobre vozes, sobre dublagem. Leonardo, eu estou assistindo, em particularmente, uma novela turca, né? E nessa novela turca tem uma criança que nitidamente mostra que ela não foi dublada por uma criança, foi um adulto que fez a voz dessa criança, mesmo nos tempos atuais. Por que isso ainda acontece? Você bem colocou ainda, né? É cada vez mais raro, né? No tempo que eu comecei a dublar, não havia crianças dublando. Não havia preparação para crianças, não tinha mercado, as pessoas não sabiam, não era uma coisa procurada, não era o sonho de muita gente que hoje tem o sonho de se tornar um dublador ou uma dubladora, mesmo crianças. E hoje em dia a maioria, né, se não, eu digo maioria porque ainda tem, né, um caso assim, mas 99,9% dos personagens infantis são feitos por crianças, né? Os personagens crianças são feitos por criança, tanto homem quanto mulher, tanto no desenho como nos filmes. Isso daí pode ocorrer por conta do cliente que achou que deveria ser um adulto para fazer, mas cada vez menos acontece. Eu nem sabia que existia essa novela turca que tinha esse caso aí. Gente, eu estava olhando aqui agora o relógio e eu tenho um compromisso agora às 20h30, tá? Às 21h30. Sim. Né? A gente começou já às 20. A gente pode até marcar um outro bate-papo aí, vai ser um prazer a gente continuar e falando de coisas, porque eu adoro falar sobre esse tema e divulgar os nossos trabalhos, divulgar aí. Então, se vocês puderem ajudar a gente divulgando aí o nosso WhatsApp,
de cursos online e ajuda Sim, bastante eu e a gente vou. fica muito grato. Então, para não te atrapalhar, não prejudicar, Léo, a entrevista tá muito boa, tá muito gostosa. Se você puder marcar mais um dia com a gente, nós vamos amar. Mas eu vou pedir para você enviar para a gente no meu WhatsApp a logomarca, Tá, os contatos, tá certo? tá, O que tá. você quer que fale. E vou pedir também nessa gravação que nós fazendo, nessa entrevista, você já falar as redes sociais, quem quiser te procurar, fazer o curso de dublagem, projeto Ave Beleza. Fênix, você só reforçar para a gente agora, pode falar. Legal. Bom, a Ave Fênix, para entrar em contato com a Ave Fênix, tanto para trabalhos em parceria, né, conforme eu falei que a Ave Fênix é uma startup, então quem tiver um projeto, seja de desenho animado, seja de HQ, de cartoon, é, game, enfim, a gente está aqui para parcerizar e ajudar e fomentar isso e viabilizar. Também quem quiser fazer um curso online ou mesmo presencial, pessoal que for aqui da região de Araraquara, Araraquara e região também, a gente tem o curso que a gente vai lançar aqui na nossa produtora a partir de janeiro. E nós temos o nosso contato que bom, tem o e-mail que é contato@avefenixproarte.com.br, Certo? Repetindo mais uma vez. contato@avefenixproarte.com.br. Uhum. O nosso WhatsApp é 11 943 50 51 50. 11 943 50 51 50. Também é o contato direto com a nossa produtora. Certo. Quem quiser conhecer outras ações, os meus cursos, as minhas palestras, workshops que eu dou, também pode entrar no avefenixproarte.com.br, que é o nosso site. Lá você vai conhecer, inclusive ouvir. O nosso site é super interativo. Ele tem uma coisa bem interessante logo na página principal, na home, que você ouve os meus personagens, né? Alguns Sim. personagens que eu faço Nicolas aqui. Cage, Bruce Willis, Isso, Richard Gere, Pierce Brosnan, Jeff Goldblum, Kevin Costner, isso. Ricardo Darín, que é outro que eu queria ter falado, que é meu favorito. Eu amo ouvir Mas a sua voz gente do vai Ricardo falar nesse Darín. segundo tempo aí. A Sim. gente fala nesse segundo E tempo. antes da gente encerrar, Léo, eu queria fazer só uma brincadeira rapidinha. O nosso amigo Jonathan, ele é imitador. Eu Uhum. queria fazer uma brincadeira do Vegeta chamando o Wiki de Fênix pra porrada, com direito o Wiki de Fênix dar um golpe no Vegeta. Pode ser? Vamos lá. O Vegeta vai provocar o Wiki de Fênix. Bora lá, Então Vegeta. vamos lá. Eu sou o grande Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, seu inseto insolente. Então você é o Wiki de Fênix. Eu sou muito mais poderoso que você. Não me faça rir! Você com essa vozinha pequena! Como Ó, ousa? você não passa de um fedelho. E para você vai o meu golpe fantasma de Fênix. Ave Fênix! Golpe fantasma de Fênix! Ah, o Vegeta grita! Ah! Esse golpe é de mais de 8.000! Que sensacional, fantástico! Valeu, Ô, irmão. Léo, Obrigado. olha, muito obrigado. Você é um ser humano fantástico, é um ser humano incrível. Você, cara, nossa, eu torço muito por você. Eu quero ver você, cara, encontrando com um dos atores que você dublou. Você é um cara muito solícito. Eu fiquei muito feliz porque eu te mandei mensagem e você respondeu de prontidão. Cara, você, nossa, eu não sei lá, nem sei que palavra que eu uso para definir você. Sensacional é uma delas. E que você Obrigado. continue assim, cara. Eu quero muito ter a oportunidade de poder conversar com você novamente. Que isso para mim não é uma entrevista, foi um bate-papo gostoso, agradável demais. E eu quero sim uma parte 2. Gostaria que Beleza. você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo.
Bom, o que eu quero falar para as pessoas, assim, que eu, como pessoa, né, eu sou aquele mesmo cara que tinha um sonho de me tornar um artista, né? Eu continuo com um sonhador, continuo a mesma pessoa. Acho que o fato de eu ter uma carreira aí de 50 anos com um currículo grande não faz com que eu seja uma outra pessoa, não faz com que eu me torne arrogante, que eu me torne, que eu perca a minha humildade. Eu sempre acho que a gente tem que respeitar o próximo e as pessoas são todas iguais, seja ela um grande artista, seja um pedreiro, seja um cantor, seja um dublador, o que for. A profissão que você for, o que você exercer, você é digno do que faz. Então, todos somos iguais e eu tenho assim o maior prazer enorme assim de estar falando com as pessoas, porque amo o que faço e tenho muita gratidão por todas as pessoas que curtem o meu trabalho. Então, esse é o meu recado que eu dou. As pessoas têm que ser humildes, têm que saber que a gente está aqui para aprender. Isso aqui é uma passagem e a gente está todos os dias aprendendo, como eu aqui conversando com vocês, aprendi mais algumas coisas na minha vida. Então é isso aí, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Quem quiser aí seguir o Leonardo Camilo também é Léo Camilo Silva, Camilo com 2 L's, né, lá nas redes sociais, no Instagram. E a gente também tem o Ave Fênix Pro Arte, também no Instagram, segue a gente lá. E aí vocês vão vendo as ações e as minhas estripulias também no meu Instagram pessoal, as minhas bikes, os meus pensamentos, as minhas brincadeiras também. Beijão a todos, super obrigado. Obrigado Desculpem sair assim meio correndo, Não, porque em 5 minutos eu estou entrando tá certo. no outro trabalho aí. Então tá Valeu. bom. Abraço. Aí a gente Falou, se fala. agradece o prazer. Tchau. Valeu, Até mais. Talks. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Galera, até a próxima.